Glória a Deus. Obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus pela sua vida. Que bom poder estarmos aqui no último culto do ano de 2025. Ebenezer até aqui nos ajudou, nos sustentou, nos supriu, nos fortaleceu o Senhor, e por isso estamos aqui. E hoje é um culto de louvor e de gratidão a Deus, porque, como diz o salmista, nós usamos as palavras dele nesta noite. Grandes coisas fez, tem feito e o Senhor ainda fará em nossas vidas. Por isso estamos alegres, por isso cantamos, pulamos, aplaudimos e dançamos na presença do nosso Deus, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. E nós estamos desfrutando de bondade, de graça, de amor, de misericórdia, mas o mais importante, desfrutando da presença de Deus todos os 365 dias de 2025. E esse Deus que foi conosco, Ele promete que será conosco em 2026. É Ele que vela pela sua alma, é Ele que te abençoa, e é Ele que te guarda. E nós estamos aqui nesta noite muito felizes. Hoje é o último culto do ano. Entendo eu que esse culto, esse dia, ele é um dia diferente dos demais. Porque começar um ano e terminar é uma dádiva de Deus. É uma bênção maravilhosa. Muitos começaram o ano, mas não terminaram. Talvez não estão vivos, talvez não estão mais nem na presença de Deus. Então, poder estar aqui hoje é uma forma de nós agradecermos a Deus por tudo que nós vivemos esse ano. As coisas boas, as más, as coisas que nós conquistamos, outras que nós perdemos, Deus sabe de todas as coisas. Hoje é um dia, para mim, diferente dos demais. Hoje está fazendo um ano que a minha mãe faleceu, e vocês sabem do sofrimento da luta que nós passamos. Há um ano atrás, no dia 31 de dezembro de 2024, eu sepultei minha mãe, 4h30 da tarde, 10 horas estávamos no culto aqui. E hoje ao acordar, essa noite foi horrível, mexeu comigo, tive insônia, não conseguia dormir, acordei 5h30 da manhã, a pastora foi fazer a primeira sessão do tratamento dela hoje, 7 horas da manhã estávamos numa clínica, lembrando da perda da minha mãe, e hoje estando lá com a minha esposa, aliás, o médico orientou não vir ao culto. A orientação do médico, depois de uma sessão, não é estar em lugar aglomerado, com pessoas. Mas ela quebrou um pouquinho aí o protocolo, e ela veio para o culto, assim mesmo, porque é importante estar aqui, né, meu amor? Importante agradecer a Deus. Estava conversando com o Éder ali, cadê o Éder? O Éder está lá atrás, né? Batemos um papo ali rapidinho. O Éder falando da gratidão de poder estar aqui, passou por um momento tão difícil. Esses dias, está de alta, o Neto, meu amigo, está aqui. Operou o coração, quantos dias? 8 dias atrás. E está aqui hoje. Talvez tenha mais alguém aqui. A Val e a Vim não veio? A Val não veio, né? Talvez você tenha passado por um momento de enfermidade esse ano. Da pastora aqui, a gente
veio hoje para a igreja, mas eu vou até fazer um pedidinho depois para você especial. Ela vai cair muito a imunidade dela. A orientação do médico é: não saia de casa, não tenha muito contato. Nós mudamos nosso plano. Pelo segundo ano consecutivo, a gente vai ter que terminar o culto, ir para casa, se resguardar, né? O ano passado foi a mesma coisa. E a gente come lá a nossa ceia e amanhã a gente passa o nosso dia junto. Você vai para o seu lado, você vai para a sua casa, para a sua família, aproveita lá. Mas eu quero até já aproveitar e fazer um pedido de antemão. Eu já tenho falado para ela: cuidado com os contatos, né? Cuidado. É um pouco imprudente estar na igreja hoje, mas é bênção, é bom, é necessário, é o melhor lugar. Hoje eu falei para Deus, eu não queria pregar, quem ia pregar era ela. Mas eu, chorando, falei para ele: que bom que eu vou pregar, porque isso faz bem para mim. A minha alma, ela fica alegre de poder estar aqui fazendo aquilo que Deus me chamou, me comissionou. E eu sei a vocação de Deus para a minha vida. Estar aqui, para mim, é o melhor lugar. É o melhor lugar. Mas hoje é uma noite de gratidão, é uma noite de nós olharmos para a nossa vida e fazer uma reflexão, né? De tudo que vivemos, tudo que passamos, as bênçãos que Deus tem nos dado para a nossa igreja, e graças a Deus, para a nossa família, para todos nós. Há um sentimento de gratidão. Eu quero dizer aqui, o que é gratidão? Gratidão é uma palavra que diz a respeito de alguém agradecido. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, de agradecimento a Deus pelos seus favores, pelas suas bênçãos, por tudo que Ele tem feito para nós. Uma pessoa grata é uma pessoa que, quando alguém faz algo por ele, quando alguém ajuda ele, quando alguém abençoa ele, ele tem gratidão no coração, ele tem um reconhecimento, um agradecimento a alguém que lhe ajudou. E Deus, Ele se alegra com pessoas que são gratas. Por isso que a Bíblia, ela diz: em tudo dai graças. Em tudo, não algumas coisas, em tudo. Em nenhum momento de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia dá o direito de você de reclamar e murmurar. A Bíblia não te dá direito disso. Até porque a Bíblia diz: não murmureis por coisa alguma. A murmuração é uma oração contrária. É a oração que o inimigo quer ouvir da nossa boca. Reclamação, murmuração, descontentamento. Mas quando você é grato, Deus se alegra disso. Eu tenho certeza que Deus te deu inúmeras bênçãos no decorrer desse ano. Eu tenho certeza que Deus cuidou de você, supriu suas necessidades. E nós só temos motivos para agradecer a Deus. Hoje eu estou aqui agradecendo a Deus pela minha vida, por estar de pé, na presença de Deus, pela minha esposa, meu genro, minhas filhas, vocês que são a alegria do nosso coração, a nossa igreja, esse lugar. Isso tudo é motivo de louvor e de gratidão a Deus. E você deve agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Agradecer a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, sua esposa, esposo, seus filhos, sua família, sua igreja, seus irmãos, seus pastores. Ser grato é reconhecer. Ser grato é não se esquecer dos favores que um dia você recebeu. Guarde o que eu vou dizer para você. Gratidão é a memória do coração. O coração grato nunca se esquece de quem um dia o ajudou. Pode ter certeza disso. Quem é grato, ele tem uma memória no coração dele. Ele nunca vai se esquecer dos favores que Deus lhe deu, das bênçãos que Deus lhe deu, e alguém que lhe ajudou. Isso é gratidão. Nós temos que ter esse sentimento dentro do nosso coração. Agora, isso é só uma reflexão, já vou pregar. O que é ingratidão? Ingratidão, querido, é exatamente o inverso da gratidão. O ingrato, ele não reconhece, ele não agradece aquilo que lhe é dado, aquilo que lhe faz, aquilo que lhe ajuda. Ele nunca agradece. O ingrato, ele também é uma pessoa egoísta e soberba.
Porque quando alguém ajuda ele diz, você não fez mais do que a sua obrigação de me ajudar. Não é assim? Você pode me ajudar, você deve me ajudar. Isso é uma pessoa ingrata. Ele nunca reconhece e nunca agradece. E hoje, talvez alguém ingrato, alguém ou a Deus, por não reconhecer aquilo que Deus ou alguém lhe fez. Então, só para terminar essa reflexão agora, antes da mensagem, a ingratidão, ela é a amnésia do coração. Não é verdade? Alguém ingrato nunca lembra e nunca reconhece a ajuda que um dia alguém lhe deu. Então hoje, querido, nesse último dia, agradeça a Deus. Agradeça a Ele. Eu nem quero pedir nada, só quero agradecer a Ele por estar vivo, por poder estar aqui, por poder estar com a minha família, meus amigos, meus irmãos. Isso não tem preço. Pergunte a alguém que esteve internado no hospital, Éder, pastora, Neto. Alguém esteve internado aqui esse ano no hospital? Olha, ninguém. Só o Neto aqui? A Áurea lá atrás, o irmão Raimundo, é verdade. Tiago, a Célia. Então abaixa a mão, tá aí com a mão levantada. Ah, tá. Pergunte para o doente agora que está no hospital se ele gostaria de estar aqui. Eu estava com a pastora lá no hospital, ficou 16 dias internada. Nós descobrimos a história de uma jovem que veio de Minas Gerais. Veio se tratar no hospital e ficou um ano internada. Você já imaginou um ano no hospital, Alan? Um ano internada. Sabe o que aconteceu? Deixou tudo em Minas, o namorado veio e ficou com ela no hospital. Um ano, quando ela vai ter alta, ele fica doente. Quem fica no hospital agora é ele. Em vez dela ir embora, agora ela fica no quarto do hospital. Você não ficou nem um dia internada, nem uma semana, nem um mês. Sabe o que é ficar um ano num quarto do hospital? Nós quase piramos lá. Surtamos. Então, meu querido, quero pedir para você ficar de pé agora. E você que está com a sua família, junta a sua família em um minuto, por favor. Eu quero que você ore. Pega seu marido, sua esposa, seus filhos, primo. Pega a sua família aí, querido. Se você não está com a sua família aqui, não tem problema, irmão. Você vai orar aí mesmo e agradecer a Deus pela sua família. Com eles ou sem eles aqui, não há problema nenhum. O importante agora é você agradecer. Dá para fazer um círculo aí? Pode fazer. Se tem alguém lá para frente, lá para trás, sai do seu lugar. Isso. Isso aí. Você está de parzinho, pega um na mão do outro aí, fica de frente. Isso. Você vai orar agora. Você vai agradecer a Deus por essa vida que está aí com você. Você vai agradecer a Deus pela existência dEle. Agradecer a Deus por esse ano vocês estarem unidos, uma família unida. É uma bênção. Eu quero que você agora agradeça ao Senhor pela vida dos teus filhos, teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, seus avós, seus tios, seus irmãos em Cristo. Eu quero que você agradeça agora aí, de todo o seu coração. Diga: Deus, muito obrigado, do meu coração, da minha alma, gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo. Querido Deus, quero te louvar e te agradecer, ó Pai. Eu e muitos de nós, todos nós, temos inúmeros motivos para te agradecer, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus,
Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado pela sua morte, obrigado pelo seu corpo que foi moído, pelo seu sangue que foi derramado. Obrigado, Senhor, porque na tua morte nós temos vida e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por tanto amor, tanto cuidado, tanta provisão. Obrigado porque não merecemos. Nós não merecemos, Senhor, nós somos indignos. Nós não somos merecedores, mas o Senhor tem nos amado, cuidado de nós, tem aberto, Senhor, o nosso caminho, tem aberto portas para nós, ó Pai amado, em todos os momentos. Vemos a mão do Senhor agindo e operando em nosso favor, e eu quero te agradecer, ó Deus, pela minha vida, minha esposa, pelo nosso casamento, os dias que o Senhor tem acrescentado a ela, Senhor, obrigado. Obrigado pela vida da Nicole, a Paola e o Bruno, meus filhos amados. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, ó Pai. Obrigado por cada vida. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Oh, meu Deus, quanta luta, quanta dificuldade, mas o Senhor tem nos sustentado. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, pelos livramentos que vimos, pelos que não vimos. Obrigado pela provisão, Senhor. Obrigado pelo escape, pelo livramento. Obrigado, Senhor, por todos, ó Pai, eu te agradeço, Senhor. Obrigado porque nos momentos difíceis, como diz o hino, nas horas escuras da vida, o Senhor estava lá, Senhor, esteve lá conosco. Oh, meu Deus, por algum momento alguém pensou que não chegaria nesse fim de ano, mas os propósitos do Senhor são mais altos que o nosso, Senhor. Obrigado por nos acrescentar vida. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado é muito pouco, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos por tudo. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelos favores. Obrigado por toda a provisão, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e te agradeço. Obrigado, Jesus, obrigado. Glória a Deus, amém. Dá um abraço aí no seu ente querido, no seu familiar. Glória a Deus. Isso, aplauda ao Senhor. Deus é digno de todo louvor. Deus é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra ela no Salmo 92. Dá para pôr NVI aqui, Aline, por favor? Salmo 92. Verso 12. Quero ler uma palavra, vou ser breve. Deixa eu ver se a tradução está boa aqui. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Feche teus olhos, Senhor, fala conosco nesta noite. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e que o nosso coração receba tudo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, usa a minha vida pela misericórdia, que eu seja apenas um instrumento, um canal, e que o Seu Espírito Santo fale e opere em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sente, querido, por favor. Estamos a menos de 1 hora para terminar o ano. E é importante nessa noite fazermos um balanço. Balanço do quê, pastor? Balanço da sua vida, irmão. Balanço da sua vida, minha irmã. A gente, quando começa um ano, a gente começa cheio de planos, ideias, projetos. Mas quando termina o ano, a gente precisa fazer um balanço, uma avaliação. E esse é o momento de nós refletirmos um pouco
e parar para pensar e analisar e avaliar o que nós acertamos e o que nós erramos nesse ano. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Sabia disso? Quando a pessoa é sábia, ela vê alguém fazendo algo errado, ela já aprendeu a lição, que ela não precisa fazer aquilo para que ela venha descobrir o resultado. Ela já viu que aquilo é maléfico, é prejudicial, não é bom. Sábio aprende com o erro dos outros. E outra dica é que eu te dou aqui nessa noite, o sábio ouve o tolo, e o tolo não ouve o sábio. E aí é uma grande sabedoria. Você precisa parar, ouvir uma crítica. Ela é sempre bem-vinda, porque ela pode ser construtiva e não destrutiva. Então, agora é um tempo da gente parar, analisar, refletir o que nós construímos. E talvez, de uma forma tola, destruímos. É um momento de refletir se nós mais sorrimos ou choramos, se nós mais ganhamos ou perdemos. Por quê? Porque passou mais um ano da história da sua vida, meu irmão. Mais um ano. E chega um momento da vida da gente, que a gente está indo para os 50, e quem está aí mais adiante, parece que a contagem agora é regressiva. Sabia disso? Porque a gente tem mais ou menos uma média, né? De vida. Quando você tem 18, 19, 20, você está numa contagem crescente. Mas quando chega nos 60... Ah, pastor, não, que eu não estou falando que você vai morrer. Eu estou falando que a contagem ela é diferente. É menos um. E quem viveu esse ano de 2025, entende que passou o ano. Esse ano nunca mais vai acontecer na sua vida. Os dias de 2025 nunca mais vão acontecer. O ano de 2025 vai ser apenas história da sua vida e nunca mais acontecerá. Resta-nos apenas esperar um novo ano que nos chega. Algumas coisas passam e não voltam mais. Por exemplo, a palavra falada, você falou, não volta mais. A flecha lançada, ela é lançada, não volta mais. O rio que passa por debaixo da ponte, nunca mais passa de novo. E os dias da nossa vida que se passam, nunca mais teremos. 2025, talvez você teve oportunidades que em 2026 você não terá. 2025 você poderia ter beijado alguém, não beijou. Poderia ter abraçado alguém, não abraçou. Aí você diz assim, engano seu, pastor. Esse ano eu vou poder beijar e abraçar essa pessoa que eu tanto amo. Você vai, mas aquele abraço e aquele beijo de trás, nunca mais. Se eu passei o Natal com a minha família, e uma sobrinha nossa, eu não entendo essas coisas, né? Vou morrer, não vou entender. Ela vai para umas baladas aí, vira a noite. Aí um dia lá, ela dormiu bastante, Luiz. Aí perguntou para ela, por que você dormiu tanto? É que eu estou querendo repor o sono que eu perdi. Ninguém repõe sono que perdeu, irmão. Não existe essa contagem. Ontem eu dormi o dia inteiro, hoje eu vou ficar acordado o dia inteiro porque eu quero ficar acordado porque ontem eu dormi. Não existe isso. Oportunidades passam na vida. E elas não vão voltar. Pode até amanhã você poder fazer igual, mas aquela oportunidade não vai voltar mais. O versículo que nós lemos, ele fala de uma árvore muito interessante que tem a ver com esse momento. Fala de uma árvore chamada cedro do Líbano. E essa árvore é uma árvore, eu já falei sobre ela aqui, e ela tem uma característica muito peculiar. O cedro do Líbano, ele é uma árvore que cresce por ano.
por ano, 1,5 m para baixo. Eu tenho 1,73 m. É mais ou menos isso aqui. Todo ano, essa árvore ela cresce 1,5 m para baixo e 5 centímetros para cima. Por isso que ela chama a nossa atenção. E por isso que a Bíblia diz que nós, os justos, iremos crescer como o cedro do Líbano. É por isso que ela está fazendo a Bíblia uma analogia, né? Do cristão comparando com o cedro do Líbano. Nos primeiros 3 anos que alguém planta um cedro do Líbano, a raiz dessa árvore, ela vai chegar a 2 metros. Durante 3 anos, alguém planta, ela vai chegar a 2 metros. E ela vai crescer nesses 3 anos 15 centímetros, 5 centímetros por ano. Em um ano, ela cresce para cima 5 centímetros, enquanto para baixo, ela cresce 1,5 m, até achar mananciais de água. Quando ela encontra um manancial de água, então, somente no 4º ano, o cedro começa a crescer. E ele vai crescendo, crescendo, e quando ele chega na idade adulta da árvore, ele chega a 40 metros. E é interessante, querido, que crescer para baixo, para nós, não é muito bom. Mas crescer para baixo, para Deus, é muito mais importante do que crescer para cima. Crescer para baixo, ninguém gosta. Por quê? Porque não aparece. Tudo que cresce para baixo da terra, para criar base, fundamento, raiz, ninguém vê. Mas tudo que cresce para cima da terra, todo mundo vê, todo mundo percebe e logo é notado. Nós queremos crescer para cima, para que todos nos vejam, para que as pessoas nos percebam. Queremos crescer para cima. E, se puder, crescer rapidamente. É por isso que nós somos ansiosos. É por isso que a gente quer conquistar tudo muito rápido. É por isso que a gente quer ganhar tudo muito rápido. E é por isso que a gente pede para Deus, Senhor, se o Senhor puder, faz logo. Manda a namorada, me dá o casamento, me dá a casa, me dá o carro, me dá a moto, me dá o bom serviço, me faz logo terminar a faculdade. Por quê? Porque a gente quer crescer rápido. A gente quer se dar bem na vida rápido. A gente quer ganhar tempo, crescer na vida muito rápido. Enquanto nós nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus, ele vem na contramão. Totalmente ao contrário. Deus se preocupa em que nós, você, o justo, não cresça rápido, mas cresça forte. É por isso que o trabalho de Deus, a obra de Deus na sua vida, ela parece para você algo lento, muito devagar. Deus já podia ter feito, não fez ainda. Deus já podia ter me dado, não me deu. Deus já podia ter me atendido, não me atendeu. Você fica inquieto. Você fica ansioso, preocupado, nervoso, estressado. Por quê? Porque você quer que toda a bênção que Deus tem para você, tudo que Deus tem planejado para você, aconteça. Eu era assim. Quando eu comecei o meu ministério, eu sofri demais, porque o ministério me deixava ansioso. Eu queria logo que Deus me abençoasse, me levantasse, me usasse, que nós alcançássemos algo que nós sonhávamos muito rápido. E Deus, ele disse, calma, você prefere pressa, eu prefiro lentidão, você prefere velocidade, eu prefiro força. E um dia Deus falou ao meu coração, aquieta teu coração, para com essa ansiedade, para com comparação. Você precisa esperar o tempo. Você precisa crescer e amadurecer. É óbvio que eu hoje tenho 25 anos de ministério, vamos fazer agora em março.
Mas quando eu tinha 1 ano, 2 anos, eu era ansioso, afobado, precipitado. Com 5 anos de igreja, eu já queria tanta coisa, as coisas não aconteciam. Eu falava para minha mulher, a gente trabalha muito e vê pouco resultado, trabalha muito e vê pouco resultado. Mas é crescer para baixo. É ter um ministério consolidado, é ter um ministério de raiz, de profundidade. E um dia Deus falou no meu coração e disse, calma, você está querendo pular etapas, e a vida é feita de etapas. Etapas. Se você quiser chegar lá na frente de um ministério de 20 anos, 15 anos, com 2 anos de ministério, vai acontecer problemas na igreja, vai surgir situações, conflitos dentro da igreja, que você não vai saber resolver por ser imaturo. Então tem que esperar o tempo. Eu não estou me gabando não que eu vou fazer 50 anos não, porque eu gostava da época que eu tinha 21. Mas está chegando os 50. Não é? Aí vocês já falaram, né, que assim, é a meia idade. Eu falei, vixe, agora acabou de vez mesmo. Mas, irmãos, minha mãe me dizia, filho, quando você crescer, você vai entender as coisas. É igual aquele carinha que eu gostava da internet, que morreu, aquele baixinho. Minha avó já me dizia, meu filho, quando você crescer, você vai ver coisa. Sabe o que eu quero dizer para você? É que hoje, com 50 anos, eu não faço coisa que eu fazia com 20. Aí eu dou um conselho para você que tem 20 anos, aí você fala assim, ah, pastor, você já está velhão, você já está cacá, já está gagá. Eu sou jovem. Irmão, quando você faz 60 anos, você não faz coisa que você fazia com 30. Você começa a pensar mais para falar, você pensa mais para tomar decisões. Eu falei aqui, você para de julgar e julga menos. Por quê? Porque é maturidade, é experiência da vida. Mas essas coisas vai ter que chegar. Quem tem 20 vai ter que chegar no 30, no 40, no 50 para descobrir. E eu descobri que minha mãe estava certa e eu estava errado. Mas o amadurecimento, o crescimento, ele precisa ser lento. E na sua vida, esse é o propósito de Deus. Agora, põe aqui para mim, 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 e 7. A Bíblia ela fala de algo lindo que acontece na minha vida e na sua. Que é Deus que faz, não é você. É Deus. Olha o que Paulo diz. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Você está entendendo? Alguém planta, alguém rega, mas se Deus não der o crescimento, não vinga, não cresce, não amadurece e não prospera. E se você é um justo, como diz o Salmo que nós lemos, você vai florescer como a palmeira e vai crescer como o cedro do Líbano. E vai chegar o momento, a hora certa, que Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. As coisas vão se encaixando. Aquele jovenzinho que era solteiro vai casar, depois casou, constituiu a família, depois vem filho, depois vem uma casa, depois vem um carro. Vai chegar tudo no tempo certo. Quem é um homem casado aqui? Levanta a mão. Só os homens casados, deixa eu ver. Isso, pode abaixar, obrigado. Meu querido, eu vou fazer uma pergunta para você. Quem era você, André? Quem era você, homem casado, quando era solteiro? Vixe. Eu e você era o Zé Ninguém. Para pensar um pouquinho. Quem era você, garotão? 18 anos, o que você tinha? Uma calça, uma camisa, um chinelo, um sapato, uma bermuda, uma muda de roupa. Não é verdade? Por isso que você tem que agradecer. O que é, Sandra? Por isso que você tem que agradecer essa mulher que está do seu lado aí, querido.
Que depois de Deus, quem te ajudou, quem te levantou foi ela, viu? É, isso mesmo. Você deve muito a ela, meu irmão. Porque se Deus não põe essa mulher na sua vida, hoje você estaria aí como você era 20, 30, 40 anos atrás. Perdido, sem rumo e nem beira. Então, o que eu quero dizer é que o crescimento de Deus, ele virá. Mas ele virá no tempo certo. Deus vê a nossa vida desde a eternidade. Por isso ele não tem pressa. Nós, homens, eu digo, né, homem e mulher, nós somos obcecados pela velocidade. Mas Deus se interessa mais por força do que por velocidade. 2 Coríntios, capítulo 3, 18, diz Paulo é muito bom para dar conselho. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Aí ele vai falar aqui de amadurecimento, de crescimento. Essa glória do Senhor na minha vida e na sua vida, a obra que Deus começou a fazer na minha vida e na sua vida, ela vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando, olha o processo de amadurecimento, cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos, semelhantes e iguais a Cristo. Isso é um processo, irmão. Deus pegou eu e você no lamaçal do pecado, cheio de vício, bebida, droga, prostituição, mentira, pecado para todo lado. É um processo de mudança, de transformação, de regeneração. Regenerar não é corrigir, não é fazer uma retífica. Regenerar é fazer tudo novo. E ele teve que pegar eu e você, caco, quebrado, e refazer, fazer um novo vaso, um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida, uma nova criatura. Eu estou 31 anos servindo a Deus. Eu acho que o meu primeiro ano eu não vim no culto da virada. E teve o da pandemia, que acho que nós pulamos um também, que não deu para vir. Os outros, todos, eu estive na virada. Agora, meu irmão, se Jesus não tivesse entrado na sua vida, nessa noite, no culto da virada, como você estava? Alguns bêbados, né? Não ia haver nem fogos. Outros depressivos. Não vê a hora do dia passar. Irmão, eu gosto de Natal. Pensa a época que eu mais gosto do ano é o Natal. Chega novembro, eu já quero ver as coisas enfeitadas, coloridas, sabe? Eu acho muito legal. Muito bacana. Eu vou contar um segredo para você, mas não conta para ninguém. Lá onde eu moro tem uma avenida lá que é toda decorada, enfeitada. E eu e a pastora Paola fomos lá outro dia. Nós chegamos lá, olhamos toda a avenida bonita, no final estava a casa do Papai Noel. O Papai Noel estava tirando umas fotos lá. Eu não acredito em Papai Noel, né, irmão? Aí fiquei parado olhando lá, né, irmão? Aí cada pessoa que ia lá, ganhava um panetone. Panetone. Aí eu falei, eu não vou lá. Aí chegou uma assessoria lá da prefeitura. Oh, vai lá tirar a foto com o Papai Noel lá para você ganhar o panetone. Eu falei, não vou não. Não vou não. Não, vai lá para você tirar a foto lá. Eu falei, não vou não. Vai lá, por favor, meu. Eu falei, vamos lá, vai. Ô, Giba, ainda bem que você não estava lá. Aí cheguei lá, o Papai Noel olhou para mim, eu, ho. Aí eu tirei uma foto aí, falei, meu Deus. Aí eu pensei, se a Paola tirar a foto, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Aí, eu falei, e se um abençoado da equipe da prefeitura tira uma foto e posta lá em Caieiras?
sai a família pastoral. Até eu explicar que focinho de porco não é tomada, irmão, meu ministério acabou. Eu só queria o panetone. Vai rapidinho, papai, vai rapidinho, papai. Papai tirou a foto, peguei o panetone, saí. Mas eu não fui lá por causa do Papai Noel. Mas é a época que eu mais gosto. É a época do Natal. Por quê? Porque é um momento lindo e maravilhoso. Eu gosto do Natal, a gente até enfeitou, até acredito que quero agradecer ela por ter decorado a igreja, que até hoje não decoramos, já está acabando o ano. É lindo, é maravilhoso. E quando eu preciso voltar aqui para o texto, senão eu me perco aqui, que eu fui falar do Papai Noel, eu acabei esquecendo. O que eu estava falando? Esqueceu? Ah, então tá bom. Então nós vamos voltando aqui para o versículo. A Bíblia diz que Deus vai nos tornar... Ah, tá. Aonde você estaria hoje, antes de Jesus te salvar, te libertar, como você estaria nesse dia de virada de ano novo? Bêbado, dormindo, drogado, igual eu fazia. Onde nós estaríamos? Essa obra linda, maravilhosa que Paulo está falando, que ela vai acontecendo aos poucos, é um processo de Deus chamado regeneração, de mudança de vida. Embora Deus possa transformar você instantaneamente, Ele prefere te transformar, te desenvolver, te fortalecer, te amadurecer gradativamente, vagarosamente. Irmão, se tem uma coisa que Deus não tem é pressa. Deus não tem pressa. Ninguém duvida que Deus poderia ter criado todo o universo, céu, terra, todo o universo em um dia. Ele é soberano e poderoso para fazer. Mas Deus é caprichoso e Ele vai fazendo uma coisa por vez. Cada dia Ele vai criando algo, cada dia Ele vai criando algo. Se Ele quisesse, poderia ter feito tudo de uma vez. Até quando Ele criou o homem, Ele preferiu criar no sexto dia. Nós não temos dúvida que Deus é poderoso para criar, que Ele é capaz. Mas Deus é caprichoso, prefere fazer em 6 dias. Eu e você somos um capricho de Deus. Deus poderia fazer e nos criar de uma forma coletiva, mas Ele nos criou de uma forma individual. Deus não tem pressa, querido. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, diz o apóstolo Pedro. Deus tem todo o tempo que quiser. Nós somos presos e limitados, reféns do tempo, mas Deus não. Então, meu querido, não há crescimento sem dor, sem mudança. Não existe mudança sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Filipenses capítulo 1:16, olha o que Paulo diz: pois eu estou certo de que Deus, que começou a boa obra na vida de vocês, Ele vai continuá-la até que ela seja completa. Deus começou uma boa e grande obra na sua vida. Só que ela vai ser feita gradativamente. Deus não tem pressa. Deus não quer que você cresça para cima. Deus quer que você cresça para baixo. Você e eu ainda somos uma obra inacabada. Mas, graças a Deus, que nós estamos em construção. Você é uma obra inacabada, eu sou. Mas há um Deus que está construindo uma história na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. O interessante é que nós temos inúmeras promessas de Deus para nós, e o cumprimento dessas promessas passa por um período. E esse é o problema, que nós não temos a paciência e a calma para esperar. Quando Deus chamou Davi e unge Davi lá na casa do seu pai Jessé e tira ele de trás das ovelhas, Davi tinha apenas 17 anos de idade, era um adolescente. Talvez na cabeça de Davi, bom, fui ungido, o que é isso aqui, profeta? Deus escolheu você como rei de Israel. Poxa, mas começa amanhã? Já começa hoje? Falou, não, calma, vai ter um processo. Existe a promessa, existe o tempo do cumprimento da promessa, mas tem um processinho aqui no meio. Davi esperou 13 anos para ser rei.
Deus prometeu para Davi, quando ele tinha apenas 17 anos. Ele teve que esperar fazer 30 anos para cumprir a palavra de Deus na vida dele. Nesses 13 anos, se você vê a história de Davi, Davi foi perseguido por Saul e por milhares. Davi passou fome, escassez, sede, frio, medo, abandono. Ele teve que dormir no deserto e não tinha cama para dormir, botava a cabeça na pedra. Só que Davi, nesses 13 anos, está crescendo para baixo. Até que uma hora cresce para cima. Quando você olha a história, Deus prometeu para Caleb, quando ele tinha 40 anos de idade, só ele e Josué entraria na terra prometida. Porque só os dois foram lá e profetizaram e creram e não murmuraram. Todas aquelas milhares de pessoas morreram sem entrar na terra, inclusive Moisés. De 2 a 3 milhões de pessoas que saem do Egito, só 2 entram lá, Josué e Caleb. Quando Deus promete para ele, sabe quantos anos ele tem? 40. Sabe quantos anos depois ele chega na terra prometida? 45 anos. Quando Josué chega na terra, ele tem 85 anos de idade. 45 anos foi fácil para ele, no deserto, sem comida, sem água, frio, calor. Não foi, mas ele está crescendo para baixo. Deus pega um jovenzinho também de 17 anos, chamado José, dá um sonho para ele, que um dia ele seria o governador do Egito, que um dia ele teria um cargo de destaque, que ele seria um homem reconhecido, um menino imaturo de 17 anos de idade, que de repente se vislumbra com algo que Deus vai fazer na vida dele. Aí daqui a pouco, esse menino pensa que o sonho vai acontecer na semana que vem, no mês que vem, amanhã. Não, ele é arrancado de dentro de casa, expulso, tirado pelos seus irmãos, do seio da sua família, do amor do pai e da mãe, é levado para o deserto, lá ele apanha, quase morto, é espancado, jogado dentro de uma cisterna, pega ele, vende para uma caravana de ismaelita, chega no Egito, vende ele como escravo, entra na casa de Potifar, lá ele sofre uma calúnia, uma difamação injusta, prende o menino, e o menino passa 13 anos sofrendo, crescendo para baixo. Desses 13 ele fica preso dentro de um calabouço, injustamente. Virou escravo, apanhou, foi injustiçado. Mas ele está crescendo para baixo. E crescer para baixo, eu disse para você, não é bom. Ninguém quer crescer para baixo. Até Jesus teve que crescer para baixo, sabia disso? A Bíblia narra a história de Jesus, seu nascimento, sua infância e esse período aí da vida dele. Depois a Bíblia vai falar alguma coisinha assim, Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Aí a Bíblia vai comentar isso. Olha, Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Com 12 anos, a Bíblia faz menção dele de novo. Foi esquecido por José e Maria lá no templo. Quando chega lá no templo, lá, oh meu Deus, cadê o menino? Aê, assustou, né, irmão? Cadê o menino? Está lá no templo. Dali, dos 12 aos 30, não faz uma menção de Jesus. Jesus teve que esperar 9 meses para nascer. Ele era o filho de Deus? Precisava disso? Não. Mas ele está crescendo para baixo. Depois, ele, com 12 anos, ele vai lá na sinagoga, tal, esperou 12 anos. Deu uma aulinha lá para os rabinos. Depois dos 12, ele vai ter que esperar 30 anos. Quantos anos passam? 18. Ele está crescendo para baixo. Para que depois, em 3 anos e meio, ele pudesse fazer o seu ministério e crescer para cima. Ele estava esperando o cumprimento da promessa na vida dele. Jesus estava crescendo para baixo, mas você não quer crescer para baixo. A ansiedade te toma. Você come as unhas, rói as películas. Película não, como é que chama isso aí? Quê? Cutícula, película é outra coisa. Puxa cabelo, não dorme.
Come a unha do pé. Tem adulto, eu já vi gente grande comer a unha do pé, meu. Eu pensei que só bebê comia a unha do pé. Fica desesperado, nervoso. Tem que tomar remédio calmante para dormir, porque está ansioso. Compra remédio para dormir, mas não compra descanso. Ansiedade toma conta, querido, e fica incontrolável e descontrolado. Porque ninguém quer esperar o tempo do amadurecimento e crescer para baixo. Eu estou falando aqui de grandes homens que tiveram momentos obscuros na sua vida. Ana teve que esperar 24 anos para ter uma oração respondida e ser mãe. Abraão teve que esperar 25 anos para ser pai. O povo teve que andar 40 anos para sair da escravidão, para chegar na terra prometida. Tudo demanda um tempo, querido. Homens que nesse período tiveram uma vida obscura, mas que eram como o cedro do Líbano, que primeiro cresceram para baixo, para depois crescer para cima. Ninguém via Davi quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quem viu José quando ele era espancado pelos seus irmãos, vendido como escravo? Ninguém vê isso, irmão. Quando ele foi injustiçado na casa de Potifar. Eu acho que a pior coisa nessa vida, e eu já vi isso e é fato, uma pessoa ser presa inocentemente por um crime que ela não cometeu. Douglas, o cara ficar 15, 20, 30 anos preso por algo que ele não fez. Você já imaginou isso? Se colocar no lugar de uma pessoa e dizer, eu nunca fiz esse crime, eu não estava, eu não matei, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas falaram lá, testemunha que você estava lá e de repente você é envolvido. Eu vi história de pessoas que saíram da cadeia 30 anos depois, inocente, e aí provado. José está crescendo para baixo, querido, e ninguém viu ele na casa de Potifar. Ser caluniado e injustiçado, preso num calabouço por 3 anos. Quem viu Caleb sofrendo no deserto por causa da fome, do calor e da sede, 45 anos depois entrar e obter uma promessa? Quem viu Jesus, 18 anos, dos 12 ali que eu mencionei uma passagem até os 30, se preparando para uma missão, em 3 anos e meio tem que fazer aquilo que Deus designou. Homens que cresceram para baixo, e quando se cresce para baixo, ninguém vê. Só que eu termino a minha mensagem com essa palavra. O justo será como o cedro do Líbano. O justo crescerá como o cedro do Líbano. Que bom seria que nós pudéssemos entrar numa cápsula do tempo e tentar ir para o futuro. 15 anos, 20 anos depois de você ouvir essa mensagem. Como você estaria? Deus já te viu lá na frente. E o futuro que Deus tem para você é um futuro maravilhoso, brilhante e abençoado. Você só precisa continuar como um justo, crescendo para baixo, crescendo em oração, crescendo em leitura da palavra, crescendo em consagrar e santificar e jejuar a sua vida ao Senhor, crescendo, tendo seus momentos a sós com Deus, crescendo, vindo para o culto, ouvindo uma palavra, sendo ministrado, crescendo, tendo experiências com Deus. Esse é o processo do crescimento, do amadurecimento, que vai fazer você chegar lá na frente, como um cedro do Líbano. Nós não podemos construir a nossa casa na areia, meu irmão, como Jesus falou, sem fundamento, sem alicerce. Quando você vê um prédio de 30 andares para cima, ele tem quase 30 andares para baixo. Fica meses ali, cavando, fazendo estrutura. Mas é porque aquele prédio, ele tem que ficar lá para sempre. Vai vir vendaval, vai vir no Japão terremoto, vai vir tsunami, vai vir qualquer catástrofe natural, mas aquele prédio vai estar lá. Na minha vida e na sua, não é diferente.
A Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Então, meu querido, para encerrar aqui, para a gente poder ir para outra parte aqui da nossa oração, eu tenho certeza que em 2026, Deus tem promessa para mim, para você, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Eu creio piamente nisso. Agora eu te pergunto, o que devemos fazer enquanto a promessa não se cumpre? Desanimar, murmurar, desistir, reclamar ou esperar? O salmista nos dá um conselho. O Salmo de número 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência não é esperar desesperado, batendo a cabeça na parede, comendo unha, arrancando o cabelo. Esperar com paciência no Senhor é colocar na mão dele, confiar e que ele é fiel para cumprir. Saia daqui nesta noite, meu querido, descansando no Senhor. E enquanto a promessa não se cumpre, vai esperando, vai esperando. Enquanto você vai esperando, automaticamente você vai crescendo. E aí você não vai ser uma casa fundada na areia, mas uma casa fundamentada na rocha. Virão os anos, virão as lutas, virão as dificuldades da vida, as perdas, os vendavais, mas você é o cedro do Líbano e vai permanecer firme para sempre. Hoje eu louvo a Deus e agradeço a Deus por estar vivendo tantas coisas, mas eu não reclamo de nada, só agradeço a Ele, porque Ele tem sido o meu sustento. Ele tem sido o meu refúgio, Ele tem sido o meu socorro, minha fortaleza, meu esconderijo, meu abrigo. Ele é tudo para mim. E porque Ele é tudo para mim, em Cristo eu posso todas as coisas. Sem Ele, eu não posso nada. Então, meu querido, que você guarde esta palavra no seu coração. Quando uma sementezinha é plantada, ela é só uma semente. É apenas uma plantinha, uma árvorezinha. Mas enquanto ela vai crescendo para baixo, ela vai estar passando por um processo. A semente é um grãozinho, insignificante. Mas ela tem uma promessa. Um dia você vai ser uma grande árvore. Um dia você vai crescer. Sabe o que a sementinha faz? Aquela sementinha desprezível, ela vai esperando o tempo e o crescimento. Umas demoram 1 ano para crescer, outras demoram 2 anos. O cedro cresce 1,5 metro por ano para baixo, meio centímetro para cima, mas há uma promessa. Calma, uma hora você vai crescer. Calma, uma hora você vai prosperar. Calma, uma hora você vai ser curado. Calma, uma hora a porta vai se abrir. Calma, vai crescendo. Uma hora os seus sonhos vão se realizar. Calma, Deus está no controle de tudo isso. Calma, hoje você está solteiro. Calma, amanhã você vai casar. Calma. E eu estou orando para os jovens solteiros aqui casar rápido. Porque está acabando os homens, irmão. Eu ando com a minha família aí, eu estou falando, está acabando os homens. Quem casou, casou. Fica firme, cuida bem do gordinho, do carequinha, cuida bem do maridão. E quem não casou, apressa-te, Senhor. Salmo 70. E quando a bênção vir, Novo Testamento, aquele que vê a mim, jamais lançarei fora. Pega a bênção, agarra. Eu fico vendo Douglas e Esther namorando, 40 anos na igreja, um de cada lado, de repente namora.
Luizinho e Nath, 60 anos na igreja. Um de cada lado, né? Fica procurando, a bênção está do seu lado, né? E ano que vem, não. Ano que vem vamos casar aí já, né, mano? Tem que casar logo, mano. Que é rapidão. Toma posse aí? Ah, tá bom. Receba aí, irmão, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Eu quero colocar esta palavra no teu coração nesta noite. Sabe quantos anos demora para o carvalho ficar formado? Eu já falei aqui, quem sabe? Ele fica anos esperando a formação, até ele ficar pronto e chegar à sua altura de 40 metros. Sabe quanto tempo demora? Alguém sabe chutar? 4? Errou. Mais. 40? Errou. Quem? 8 anos? Não. Ele vai esperando. Quem mais? Pode chutar mais. Quanto? Quem falou 100? Olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu pai te revelou isso aí. 100 anos. O carvalho demora. Você acha que ele tem pressa? Só que depois de 100 anos, irmão, é uma árvore frondosa, poderosa, grande. Assim será a minha vida, assim será a sua vida. Assim será a nossa igreja. Nossa igreja é uma congregação de justos. É uma congregação de cedros do Líbano. E que crescerá, e florescerá, e prosperará, e se multiplicará. Porque aquele que dá o crescimento é o Senhor na minha vida e na sua vida. Então eu quero que você agora aí feche os teus olhos, antes da gente passar para o momento. Eu só quero orar pela sua vida, para depois a gente poder orar aqui pelo... Que hora que é no relógio de vocês aí? 48? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero orar agora e apresentar todos nós. Nós ouvimos uma palavra do Senhor nesta noite, que o justo crescerá como o cedro do Líbano. Que o Senhor nos ajude a amadurecer, a crescer, a nos fortalecer e se desenvolver em todas as áreas da nossa vida, porque a Tua palavra diz que quem dá o crescimento é o Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que todos cresçam aqui para a honra e glória do Teu nome. Cresça, Senhor, os jovens, os solteiros, os casados, as famílias. Cresça, Senhor, a nossa igreja. Cresça, Senhor, a nossa vida cada dia mais. Que o Senhor possa prosperar, abençoar. Em nome de Jesus. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Aplauda ao Senhor. A pastora vai dar continuidade aqui. Deus abençoe você. Eu não vou mais poder falar aqui no microfone, que agora ela vai para a parte final. E quero já, se você precisar ir embora às pressas, né, tá com família, com algum compromisso, feliz ano novo para você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Que Deus realize o desejo do seu coração, os desejos. Te dê muita saúde, muitas bênçãos, muitas vitórias, em nome de Jesus. Amo vocês. Deus abençoe a todos, viu? Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Primeiramente, eu quero expressar minha gratidão ao Senhor por poder estar aqui, né? O pastor me chamou de irresponsável, que não era para eu estar. Mas deixa eu explicar. Quando o médico passou essa ordenança, era para os cultos normais, né, irmão? O culto da virada, o único que eu nunca fui na vida foi pandemia. O restante, minha mãe me ensinou a virar na presença do Senhor. Eu estava desviada no sambão, lá em Perus, onde estava o samba. Quando ia dando 11h30, eu falava, eu preciso virar na igreja. Da onde eu estava, eu saía, ia virar na igreja e voltava para o samba depois. Deus é misericordioso, né? Mas valeu, ó, a graça do Senhor me alcançou. Então, como foi ano novo, eu falei, peraí. E outra, além de ser ano novo, a medicação está agindo. Começou hoje, aqui está a minha bolsinha, né, ó. Ela passa por aqui, entra aqui no meu pique e ela dura 48 horas.
a cada 1 hora cai 3 ml dessa medicação no meu corpo. Então, daqui para agora, começa o ápice, né, do receber. Então, eu tô dentro da misericórdia de Deus prudente. Então, eu quero dizer da minha tristeza. Já teve irmão que veio me abraçar, eu já enchi os olhos de lágrima. Vamos segurar esse abraço só mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou estar dando de novo, né, em nome de Jesus. Não posso. Comecei hoje. Serão, em nome do Senhor Jesus, apenas 6 sessões, porém, uma a cada 15 dias. Então, comecei hoje, aí sexta eu tiro ela, vou ter que ir até lá, tiro, aí fico sem. Sexta que vem, vou até lá, faço a higienização e na outra quarta coloco de novo. Mas o tempo passa rápido. Daqui a pouquinho vai ser só o complemento do enorme milagre que Jesus me fez viver. Eu já sou um milagre. Eu estou curada de um câncer do intestino, meu irmão. Somente um linfonodo comprometido e essa medicação é para limpar por completo, prevenir o que possa ter acontecido com ele. Então, como diz as enfermeiras hoje, eu já sou um milagre do Senhor. Então, eu não poderia ter vivido um milagre do dia 3 de outubro, vai fazer 3 de janeiro daqui a pouquinho, 3 meses, eu sou um milagre. Como que eu não poderia estar aqui, virar esse ano em gratidão, em adoração e oferecendo o meu ano ao Senhor? Hoje cantou aqui um hino que eu gosto muito, que eu possa queimar, né, em sua presença. Como que é essa parte, Luizinha? Que vocês cantaram? Uma parte que fala que eu quero viver na tua presença, queimar na tua presença, sei lá, é tanto louvor. Mas eu pedi para Deus, Senhor, eu acho que em 2025 eu ainda fiz pouco. Se o Senhor me der saúde, eu quero fazer muito mais na tua casa, no teu altar, na tua presença. Que esse seja o desejo do teu coração. Você pode estar com um rolo de pedidos terrenos para 2026. Nada será tão importante quanto os teus propósitos e projetos para o reino em 2026. O que você vai ser diante do Senhor em 2026? É a chance de você se transformar no melhor servo de Deus, no período em que você provou para Deus ser o melhor servo dele. É tempo de você buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de você consagrar sua vida, viver um cristianismo que você ainda não viveu. Porque você pode ter certeza, 2026 será um marco profético da igreja do Senhor na terra. Jesus está voltando e Ele vai acelerar processos, acelerar ministério, acelerar chamado, acelerar pregação. Vai levantar pessoas de uma forma extraordinária para pregar a tua palavra. E Ele está olhando aqui nessa noite, vendo com quem Ele pode contar. Quem quer? Quem quer se inserir? Quem diz para Ele, eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o seu querer. Nós vamos entrar para orar, mas eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Que essa palavra foi liberada sobre mim, lá em um congresso que o meu amigo Oswaldo, eu estou muito feliz dele estar aqui hoje, operou o coração, está bem? Nos levou no final do ano, agora no meu aniversário, em um congresso de judeus convertidos. Foi a coisa mais linda. E no primeiro culto, Deus levou um judeu lá, né, Neto? Que também passou por um câncer e a vida dele foi lindo o testemunho. E ele pregou sobre essa palavra. Pode pôr o folder aí, por favor, que a Paola fez, e eu quero liberar. Abra sua Bíblia aí em Jeremias 29:11. Ele pregou sobre esse versículo e desde lá Deus está falando comigo. Eu vou liberar uma palavra profética. Diz assim, ó. Guarda, depois você vai tirar a foto, porque esse é o versículo que vai nortear sua vida em 2026. Talvez o diabo tenha te assustado. 2026 vai ser um ano de luta, de dificuldade, de dor, de doença, de enfermidade, de catástrofe. Deus está dizendo para nós, eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazer... esse aqui tá, não, eu prefiro a outra, né? Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos de Deus para nós. Põe a outra versão. Os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Isso. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
É isso que Deus tem, o que você está desejando para 2026, é o que Deus tem preparado para te dar. Então você precisa crer e tomar posse dessa palavra. Você vai dobrar os seus joelhos aí agora. Você não vai pedir no primeiro momento nada, você vai só agradecer pelo privilégio de sair de um ano e adentrar outro aos pés do Senhor. Pastor, eu não posso ajoelhar, senta. Pastor, eu não posso sentar, fica de pé. Você só precisa falar com Ele e dizer para Ele: eu te entrego o meu 2025 com toda a gratidão e te entrego o meu 2026. Seja feita a tua vontade, mas eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, Senhor. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos agradecer ao Senhor, vamos louvá-lo por esse privilégio, irmão. Não tem lugar melhor para estar. Você fez a melhor escolha da tua vida. Talvez você teve tantos convites, mas você abriu mão para estar virando na presença do Senhor. E eu profetizo que a sua ação vai liberar a ação do céu sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Essa virada na presença do Senhor fará a diferença no seu 2026. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite. Há 5 minutos, Senhor, de terminar, concluir este ano de 2025 com a graça de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que fizeste em nós, através de nós. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor preparou para nós neste ano. Obrigada pela saúde, pelos livramentos, por curas, por portas abertas, por casamentos restaurados, por cada vida que se batizou, por cada vida que adentrou este lugar, Senhor. E aqui foi salvo, aqui estabeleceu a sua família. Obrigada pelo sustento espiritual do Senhor sobre cada vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este ano. Tivemos o que comer, tivemos o que beber, tivemos o que vestir. A tua mão esteve estendida sobre nós em todo o tempo, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa casa aberta, pelo Evangelho ter sido pregado, pela graça do Senhor. Nós te louvamos por tudo, Senhor. Obrigada pelo ano de 2026 que começa agora, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre cada vida nessa noite, sobre cada casa, sobre cada família. Feliz 2026! Vamos aplaudir ao Senhor por esse ano tão especial. Que seja um ano de bênção, de livramento, de vitória, de saúde sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora você pode abraçar o seu irmão aí, seu familiar, desejar um feliz ano novo. Feliz ano novo, igreja. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Que você possa prosperar em tudo, frutificar e viver o melhor ano da história da sua vida, em nome de Jesus. Põe uma música agitada aí, de festa, novo dia, novo ano, o ano das promessas do Senhor se cumprindo sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, em nome de Jesus.